Depois de 2 vídeos sobre a franquia Hellraiser, nós vamos falar hoje sobre Hellraiser 3, esse filme tão peculiar que transforma os cenobitas quase em serial killers. E se você ainda não viu os meus 2 primeiros vídeos sobre o primeiro e o segundo filme, que são muito bons, vai ficar aqui no card para você não ficar por fora de tudo que eu tenho para explicar aqui nesse vídeo. E se você tá gostando dessa saga, deixa nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para contribuir aqui com a nossa comunidade de fãs do terror. Bom, a minha experiência com Hellraiser 3 foi muito esquisita, porque a primeira vez que eu assisti o filme eu gostei bastante dele, mas assistindo mais uma vez eu senti muita falta de alguns elementos presentes nos 2 primeiros filmes. Não que eu não goste mais do Hellraiser 3, na verdade eu gosto muito dele pelo que ele se propõe a fazer, porque ele é muito eficiente no que ele faz. Mas ele não nos proporciona aquela expansão de universo que eu estava esperando, principalmente depois de assistir o segundo filme, que pra mim é o melhor de toda a franquia. Mas aqui no terceiro filme, esqueça as cenas contemplativas e longas que vão te trazendo pro medo, pro terror, com muita calma e paciência, conforme você vai sendo presenteado por visões cada vez mais bonitas e aterrorizantes. Aqui ele é muito mais um slasher, aproximando o Pinhead muito mais do Fred Krueger e do Jason, principalmente do Fred Krueger aqui, que eu acho que foi uma coisa muito acertada, feita pelo estúdio para trazer mais pessoas e colocar os cenobitas na cultura pop, mas eu ainda sinto falta daquele Pinhead mais soberano, que fala e as pessoas escutam e você sente medo só dele estar falando com você. Mas o terceiro filme é responsável por colocar o Pinhead e os cenobitas no imaginário popular, principalmente sendo o primeiro filme onde o nome Pinhead é usado. Pra mim, deu um pouquinho de vergonha ali ver como foi usado, mas tudo bem. E foi responsável por jogar a luz nessa franquia tão obscura que nem os censores se importaram em censurar os 2 primeiros filmes, olhando apenas o terceiro. Eles se incomodaram com a capa, isso é uma coisa muito engraçada, mas eles não se incomodaram com as capas dos 2 primeiros filmes, que eram muito piores. Aqui na terceira é só o Pinhead gritando. Eles acharam muito ruim, pediram pra trocar, no que eles usaram a capa do primeiro filme com algumas alterações ali, e quando os censores falaram que não era muito legal, que eles não queriam aquilo, eles falaram, olha, já aconteceu, a gente já fez isso no primeiro filme, então eles não puderam impedir que isso acontecesse. Então sim, a franquia Hellraiser era tão obscura que passou batido até pelos órgãos reguladores do cinema daquela época. E o terceiro filme deixou os cenobitas tão populares que eles marcaram presença até em outros filmes, como A Noiva do Chuck, e em alguns desenhos animados, que é o caso de Extreme Ghostbusters, onde a gente tem ali uma representação do Clive Barker com os cenobitas, que eu acho que é um dos melhores episódios do desenho. Mas do que exatamente se trata Hellraiser 3? É um filme que está tão distante assim do primeiro e do segundo, começando pela história dele. A gente não segue aqui a Kirsty, nem o Frank, muito menos a Julia. Aqui nós acompanhamos a protagonista Joey, uma repórter que está tentando encontrar a matéria perfeita para levar ela para outro patamar. É quando ela se depara com a história da configuração do lamento, que fez mais uma vítima em uma cena muito interessante em um hospital, envolvendo correntes e uma pessoa segurando a caixa de Le Marchand. Essa cena pode até te deixar empolgado com o restante de Hellraiser 3, mas ela destoa fortemente do restante do filme, que é muito mais um clima de novela com atuações sofríveis, principalmente da protagonista e do pessoal que a cerca, fazendo com que todas as vezes que a gente veja a protagonista, a gente não sinta assim uma empatia muito forte, que só piora com a sua dublagem horrível, que eu acho que é a pior dublagem de toda a franquia Hellraiser. Mas nem tudo está perdido, porque temos aqui Douglas Bradley em seu papel icônico de Pinhead, fazendo um trabalho maravilhoso que carrega o filme nas costas. E, infelizmente, ele não gostou muito de fazer esse filme, principalmente porque ele passa toda a primeira metade dele preso em um monolito, sendo peça de decoração da boate do JP. Esse personagem detestável que tem ali uma boate que é meio que uma mistura de um restaurante chique com bandas de rock que se apresentam. Eu não entendi muito bem qual era o conceito desse lugar, eu acho que é mais uma coisa dos anos 90, né? Eles estavam tentando trazer aquela aura grunge sem ficar muito pro grunge, voltando mais para os anos 80. E a atuação do JP eu acho que é a pior do filme. Ele faz meio que um trato ali com o Pinhead, que alimentaria ele porque está preso no monolito, então precisa de almas, precisa de corpos para se libertar daquele confinamento. Mas o personagem do JP não é necessário apenas por isso. Na verdade, ele nos apresenta um dos melhores personagens desse filme, que é a Terry, com uma atuação maravilhosa e sendo ela mesma um personagem muito forte desse terceiro filme. Infelizmente, todos esses personagens tão legais são muito mal explorados, a gente não sabe muito da história pregressa deles, com exceção do JP, que o Pinhead dá uma palhinha ali do que pode ter acontecido com ele, porque ele tem
tem tanto dinheiro, uma cena muito horrível com relação aos pais do JP. E eles só falam sobre isso muito provavelmente porque não tinham orçamento para mostrar essa cena acontecendo, o que eu achei que foi uma coisa muito ruim pro filme. Que também tem outro ponto muito negativo. A Joey o tempo todo fica tendo sonhos com relação ao Vietnã, porque parece que todos esses filmes meio B ali dessa época de terror tinham que ter um pezinho no Vietnã, como a gente viu em House de 85. Mas todas essas sequências de sonhos com relação ao pai da Joey são muito mal exploradas e principalmente muito mal explicadas. Mas tudo bem, porque o ponto forte de Hellraiser 3 não é o seu roteiro, muito longe disso. Ele é muito mais o Pinhead solto, distribuindo ali as suas maldades no planeta Terra. Porque logo depois do JP alimentar ele ali com uma garota e depois a Terry alimentar o Pinhead com o JP, que é uma reviravolta muito legal, ele se liberta daquele confinamento terrível e está livre. E pode até parecer que eu tô falando meio atropelado aqui, com a história acontecendo muito rápida, mas é exatamente isso que acontece. As coisas vão acontecendo e você só vai vendo cenas de ação. Não tem mais todas aquelas conversas lentas e contemplativas que exploram muito mais a natureza humana, a caixa, o labirinto e o que seriam os cenobitas. Porque logo depois do Pinhead simplesmente se libertar, ele decide fazer uma visitinha ali ao pessoal da boate, fecha as portas e faz muitas vítimas em sequência, o que transforma esse filme em um dos maiores body counts de toda a franquia, porque são muitas pessoas sendo eliminadas em um espaço muito curto de tempo. Essa cena aqui é muito legal, muito interessante, principalmente pelos efeitos visuais usados. Eu acho muito bacana que tem ali o DJ que acaba virando um cenobita posteriormente, já a gente fala sobre isso, mas o mais legal é a eliminação ali pelo Pinhead de gelo. Pode parecer um efeito especial horrível, mas na época era muito impactante. Mas é claro que a gente também tem uma amizade ali que vai se formando com a protagonista e a Terry, que é muito legal, só que não leva para lugar nenhum, é muito mais uma coisa vazia ali, colocada no filme só para ganhar tempo de tela. E todos aqueles sonhos da protagonista, envolvendo ali o seu pai e o Vietnã, são usados pela pessoa que se transformaria no Pinhead, o ser humano, que está tentando alertar ela sobre os perigos de ter um Pinhead, que é pura maldade, solto no mundo. Porque se vocês se lembram do meu vídeo sobre o segundo filme, a configuração do lamento é responsável por trazer a sua obsessão à tona, sendo a obsessão da pessoa que se transformaria no Pinhead a dor, e por isso ele tem os pregos na cabeça, tendo sido transformado em cenobita por Leviatã para ser um dos seus soldados ali para tentar trazer ordem ao caos. Só que tudo isso é jogado pela janela pelo estúdio porque eles só queriam fazer o terceiro filme para faturar. Por isso, eles encontraram um diretor que era conhecido por filmar muito rapidamente e, se não me engano, não durou nem 6 semanas todas as filmagens de Hellraiser 3, transformando esse no primeiro filme da franquia Hellraiser com lançamento apenas em DVD, o que eu acho que é uma pena e que também foi responsável pelo declínio da franquia a partir desse ponto. E todos esses sonhos da protagonista ali envolvendo o Vietnã e o humano Pinhead são usados só porque eles não tinham dinheiro para outra locação. Seria muito mais legal eles se encontrarem no labirinto, mas eu acredito que eles não tinham dinheiro para isso. E infelizmente toda essa coisa dos sonhos ficou muito mais explorada. Mas voltando ao filme, ao que interessa, Pinhead está por aí à solta e aqui no terceiro filme eles fizeram uma coisa muito legal que eles não fizeram no segundo filme, que foi a criação de mais cenobitas. Eu adoro como eles criaram o cenobita, o Dr. Shannard, no segundo filme, mas eu queria ter visto uma cenobita Tiffany, que é aquela garota do segundo filme que resolvia os enigmas. Mas aqui no terceiro filme, Pinhead está sedento por cenobitas, o que faz com que, logo depois da cena da boate, quando a Joey vê na TV o que aconteceu e decide ir lá depois de ligar para o seu amigo cinegrafista que disse que ajudaria ela a encontrar uma matéria de valor, tendo sido tudo isso uma armadilha do Pinhead só para capturar ela e tentar pegar a configuração do lamento de volta, o Pinhead decide transformar o cinegrafista em um cenobita cinegrafista. E eu tenho muitos problemas com essa cena, mas não só com ela, também pelo fato do DJ ter virado um cenobita com CDs na cabeça. Eu acho isso um absurdo, não acho que faz sentido, principalmente porque a Terry também se transformou em uma cenobita e ela é a cenobita dos sonhos, digamos assim, tendo a sua única característica um cigarro no pescoço, o que eu achei um toque muito desajeitado, muito mal feito pela produção e que não segue o caminho da personagem. Ele não apresenta o que a gente já sabia da personagem em volta de um cenobita. Mas na minha opinião, o pior cenobita aqui é o bartender, que a primeira vez que a gente vê ele lá no bar, ele está flambando um drink, o que faz com que ele se transforme em um cenobita que solta fogo. Essas decisões não são apenas preguiçosas, feitas para ganhar tempo, como também afetam a experiência de um cenobita novo.
Porque eu tenho quase certeza absoluta que a obsessão do cinegrafista não era ser cinegrafista, esse era só o emprego dele. Então imaginem só, digamos que você é um músico, uma pessoa que gosta muito de música e é obcecada por violino. Você treina o violino dia e noite, mas isso não dá dinheiro, o que faz com que você seja forçado a trabalhar de Uber. Só que uma bela noite você está dirigindo seu carro ali e você se depara com um Pinhead que decide te transformar em um cenobita envolvendo o Uber e não o violino. Percebe como essa decisão tira a força do cenobita como uma coisa para imaginar, que você fica imaginando ali qual seria a obsessão daquele cenobita e acaba transformando essas criaturas maravilhosas, esses monstros do cinema, em criaturas superficiais. E as decisões idiotas não param por aí, porque lembra que eu falei para vocês que a Joey viu a reportagem na TV e por isso decidiu ir até a boate? Pois bem, essa reportagem foi uma armadilha e a gente percebe isso primeiro porque o cinegrafista não encontra a matéria na TV e segundo porque quando a Joey sai, a TV está fora da tomada. Eu tenho duas perguntas aqui. Quem é que desliga a TV e arranca da tomada? E a segunda é, por que a cenobita Terry tem um cigarro no pescoço, sendo que a primeira coisa que o cinegrafista faz quando acorda no meio da noite depois de receber uma ligação é colocar um cigarro na boca? Não seria muito mais apropriado ele ter esse approach, ele ser relacionado ao vício? Mas calma que nem tudo são problemas, porque esse grupo de cenobitas anda pelas ruas ali daquela cidade e enfrentam policiais, sendo uma cena muito memorável e que lembrou até a abertura do Resident Evil 3, para quem jogou sabe. Mas eu não tô falando aqui do remake, eu tô falando do original, que é muito melhor. Mas por que é que o Hellraiser 3 me deixou tão impactado a primeira vez que eu vi? Grande parte disso é pela sua cena mais impactante, a sua cena mais forte, envolvendo a igreja e uma paródia ali do cristianismo, que deixou muita gente incomodada e até hoje deixa o pessoal com aquele gosto amargo na boca, porque é uma cena muito pesada, só que carrega o filme nas costas devido à sua importância, porque logo depois da protagonista entrar na igreja pedindo abrigo e contar pro padre que tinham demônios por aí, e ele falar que demônios são criações metafóricas e tudo mais, Pinhead adentra a igreja muito magnânimo, enquanto a protagonista discorda do padre de uma forma muito engraçada. A sequência segue ali com mais alguns sacrilégios que eu não vou colocar aqui porque eu tenho bom senso, mas que vocês podem assistir aí no YouTube, e é basicamente por causa dessa cena que Hellraiser 3 não ficou esquecido no tempo, também por ser parte da trilogia original. Eu particularmente acho que Hellraiser, a franquia, funciona muito bem como uma trilogia. O primeiro, o segundo e o terceiro fecham perfeitamente toda a história. Sendo o primeiro filme uma apresentação dos cenobitas, o segundo uma apresentação do universo dos cenobitas, junto com o Leviatã e o Labirinto, e o terceiro quase um spin-off ali explicando o que aconteceu com o Pinhead depois que o Leviatã foi meio que destruído pela Tiffany e convertido em uma configuração do Lamento, não mais como configuração de Leviatã e a configuração que lhe dava força. Depois a gente vê que o JP também foi transformado em um cenobita, no caso dele muito mais interessante, mostrando ali alguns pistões na cabeça dele que ficavam batendo o tempo todo, mostrando que o personagem estava muito mais interessado nos prazeres carnais, até porque os pistões batiam repetidamente ali, representando o impulso pélvico do ato sexual. E logo quando tudo parecia perdido, porque a Joey tinha acabado de ser enganada pelo Pinhead para que ele conseguisse pegar a configuração do lamento dela de uma forma muito engraçada, a gente tem um duelo do Pinhead em forma humana contra o Pinhead pura maldade, que é basicamente ali o que aconteceu com o Majin Buu mal e o Majin Buu bom quando eles se desfundiram. E eu digo isso literalmente, porque o que acontece no final dessa luta é que os dois se fundem de uma forma muito engraçada e que também lembra o que aconteceu em Dragon Ball. Então nós temos, na minha opinião, a cena mais imbecil de todo o filme, que consiste em uma série de erros. Para começar, a Joey pega ali a configuração do lamento e anda por um canteiro de obras no qual ela vê um monte de concreto ali ainda mole. O que não faz o menor sentido, porque o concreto endurece tão rápido que aqueles caminhões que andam girando só giram para transportar o concreto de um lugar para o outro, impedindo que ele fique duro no processo. Então não faz o menor sentido ter um canteiro de obras ali com um monte de concreto ainda mole, no qual a Joey joga a configuração do lamento e entra dentro das fundações do que seria um prédio que muitos anos depois apareceria e seria o prédio configuração do lamento, seria o prédio de Le Marchand. Eu não consigo entender para onde o estúdio queria levar essa história. Na verdade eu consigo sim, eu acredito que a ideia era trazer um hotel ali mal assombrado
por cenobitas, onde os residentes mais obcecados por suas próprias obsessões acabariam entrando em espaços liminares e ficando perdidos em um novo labirinto. Mas o verdadeiro objetivo de Hellraiser 3 é alcançado com muita objetividade, porque toda a intenção desse filme era transformar o Pinhead em mais um dos serial killers no panteão de serial killers dessa época, junto com Fred Krueger, Jason e até o Chucky. Mas em conclusão, vale a pena assistir Hellraiser 3 até hoje em dia? Na minha opinião, ele é um filme muito diferente do primeiro e do segundo, mas eu acho que a intenção aqui é fazer um filme divertido, muito menos para pensar e muito mais para ficar vendo cenas legais, o que torna esse o Hellraiser mais revisitável de todos. Se você parar para pensar, o primeiro filme é muito difícil de reassistir, assim como o segundo. Por mais que eu goste muito de rever o segundo, eu entendo que tenha muita coisa acontecendo e que você tenha que pensar demais. Aqui no terceiro filme você não precisa pensar, você desliga o cérebro e vai embora, que é uma experiência maravilhosa. E todos esses pequenos probleminhas que eu falei aqui, principalmente comparando com o primeiro e o segundo filme, que são duas obras de arte, não são nada comparados aos enormes problemas do restante da franquia, que com certeza vão virar vídeo aqui nessa saga. Mas me diz aí, qual é o seu Hellraiser favorito? O meu é o 2, sem sombra de dúvida. Deixa aí nos comentários que com certeza eu vou ler. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.